Olá, tudo bem? Como vai você? Eu espero que você esteja bem, sempre bem. Estamos aqui novamente, eu sou o professor Rivaldo, professor de Geografia aqui do SAI Digital. E hoje o que nós vamos fazer? Vamos dar uma olhadela aí, continuar a ver essa questão do continente americano, né? Uma segunda parte que nós temos aí, que ele vai ser representado pelo quê? Representado basicamente por alguns conhecimentos, que nós podemos dizer assim, mais relativos à questão relacionada com características que seriam características humanas do nosso continente americano. Tá certo? Não é mesmo? Não é isso que nós vamos ver? Bom, se você lembrar na nossa aula anterior, o que eu tratei de ver com você? Nós vimos um pouco como é que se deu a formação territorial, espacial dos Estados Unidos, principalmente do Canadá, um pouco menos aí. Então, o que é que nós acabamos percebendo, né? Que esses Estados Unidos aí, basicamente, ele se formou por um conjunto de imigrantes que veio ocupar a costa do Atlântico, formaram as 13 colônias, tiveram uma guerra da secessão, se unificaram, se transformaram em um conjunto de 13 colônias capitalistas. A partir daí, eles foram criando a formação do seu território. Chegaram até a costa oeste dos Estados Unidos, costa do Pacífico, em um acontecimento que foi conhecido como a famosa Marcha para o Oeste. Para chegar até essa Marcha para o Oeste, o que é que acabou acontecendo? Tiveram problemas, e problemas muito graves, né? Você tinha um grupo de nativos lá, os indígenas, os nativos do território dos Estados Unidos, que, digamos assim, não eram de forma nenhuma as pessoas mais simpáticas, mais amigáveis do planeta, certo? Mas mesmo assim, uma parte significativa desses nativos foi dizimada pelas razões mais variadas, que não cabe nós aqui agora percebemos, né? Mas foram lá esses fortes norte-americanos, levando suas ferrovias, suas linhas de telégrafo, conseguiram chegar até o outro lado do continente e criar essa grande nação, a maior economia que nós conhecemos do nosso planeta até os dias de hoje. É claro que uma vez unificado, a sua expansão territorial, ela continuou, nós tivemos uma quantidade grande e significativa aí de outros acontecimentos históricos que só vieram a fazer o quê? Comprovar quase que uma predeterminação que esse povo tinha para chegar onde chegar, né? Foi essa chegada no século XX, encararam e saíram vitoriosos, por assim dizer, de 2 guerras mundiais, encararam uma grande recessão em 1929, crise do petróleo, Guerra Fria e assim por diante, e a nação continua se desenvolvendo aí, se desenvolvendo muito significativamente. Tá? Agora, o que é que nós vamos procurar dar uma olhada aqui? Nós vamos olhar alguns exercícios, não é mesmo? Porque, como a gente sabe muito bem, esses exercícios, eles acabam fazendo o quê? Eles acabam aí, muitas vezes, nos ajudando, e ajudando muito, a nós compreendermos outras e diferentes realidades. Tudo bem? Tudo legal? Vamos lá ver os nossos exercícios, como é que eles funcionam? Então vamos lá, ó, soltar aí o primeiro para você. Tá aqui. Entre os fatores que motivaram a marcha para o oeste está. Olha lá, ó. Alternativa A. A possibilidade de as famílias de colono tornarem-se proprietárias, que também atraiu imigrantes europeus. Alternativa B. O desejo de fugir da região litorânea fundada em guerras com tribos indígenas, fixada ali desde o período da colonização. Não houveram guerras tão grandes assim, né? C. A beleza das paisagens americanas, o que atraiu muitos pintores e fotógrafos para aquela região. Não dá para fazer uma relação direta. Cuidado, ó, lá no cantinho sobrou o D para nós, acompanhe comigo.
O avanço da indústria cinematográfica que encontrou no Oeste o lugar perfeito para a realização dos seus filmes. Essa é de rir, né? Os westerns. Não tinha nem cinema nessa época ainda, gente. E a existência de terras férteis que incentiva a ida para o Oeste de agricultores que buscavam ampliar suas plantações de algodão. Tá? Como é que a gente fica aí? Lá naquela região ainda não existia essa intenção e a prática do plantio desse algodão. Então a nossa melhor alternativa é, sem sombra de dúvidas, qual? Presta atenção aqui, ó. A alternativa A. Parte significativa das pessoas que trataram justamente de fazer essa marcha para o Oeste, ali existiam possibilidades de famílias de colônios tornarem-se proprietárias, o que também atraiu migrantes europeus. O que é que nós acabamos encontrando aí, então? Existiam, e falamos delas daqui a pouco, leis que acabavam justamente por incentivar essa migração. Fazia parte de uma política pública, de uma política estatal, adentrar o território, conhecer cada vez mais, buscar novos recursos econômicos. Então essas são aí, sem sombra de dúvidas, características que vão ser características muito importantes. Tudo bem? Vamos lá? Então olha aqui, ó. Uma outra questãozinha para nós, presta atenção ali. Mais uma vez nós estamos nessa marcha para o Oeste. É um complemento da questão anterior. O impulsionamento da marcha para o Oeste nos Estados Unidos ocorreu a partir da década de 1860, exatamente, em meio à Guerra da Secessão entre o Sul e o Norte. Os representantes do Norte, sob liderança do então presidente Abraham Lincoln, aprovaram uma lei em 1862, que consistiu no grande fator de estímulo da migração. Que lei foi essa? Então, basicamente, essa moçada do Norte aí, eles estavam percebendo o que estava acontecendo. A intenção de adentrar o território era muito grande. Sob a presidência de Abraham Lincoln, acabou acontecendo o quê? Foi basicamente votada uma lei que incentivava e muitas vezes doava a terra às famílias, que essas famílias queriam tratar de fazer o quê? Ocupar o interior. Então foi uma política pública de imigração e de ocupação. Como é que ficou conhecida essa lei aí? Lei do faroeste? Lei do xerife? Lei do Homestead? Lei do selo ou lei do chá? Né? Essa aí foi a famosa lei do Homestead, né? Ou a lei das terras rurais, que é isso que eu já falei para você. Quem quisesse se adentrar no território, tinha um incentivo do governo, que era um incentivo muito grande. E a gente sabe como é que acontece nesses momentos, não sabemos? Existem essas famílias, esses colonizadores que ali estavam chegando. A nova terra, muitas vezes, ela acaba significando o quê? Novas oportunidades de vida e também uma melhor qualidade dessa vida, o enriquecimento e assim por diante. Então essa lei aí foi a lei do Homestead. Seguindo lá, temos aqui então mais uma questãozinha para nós dar uma olhada. Vamos ver como que ela é aí? Olha lá, ó. Vamos falar dessa mesma razão. A expansão dos Estados Unidos em direção ao oeste, o que acaba acontecendo aí, ó? Isso aconteceu na primeira metade do século XIX. Envolveu, entre outros fatores, o quê? Intervenção norte-americana na Guerra de Independência do México, da América Central e de Cuba. Não faz muito sentido isso lá no século XIX. Tá? Segundo, a anexação militar do Alasca, resultado de longo conflito com a Rússia, não foi um longo conflito, foi um acordo. Guerra de Secessão, que opôs escravistas dos Estados Unidos do Sul aos abolicionistas do Norte.
Vai lá, né? B. Implantação de um sistema legal rigoroso nas áreas ocupadas, evitando conflitos armados na região. E. Remoção indígena, transferindo comunidades indígenas que viviam a leste do Mississippi para outras regiões. Então o que nós encontramos aí? Foi justamente aí essa remoção que é uma característica muito forte. Então vamos lá nós agora, nossa última questãozinha de hoje. A ocupação desculpem, oeste dos Estados Unidos provocou o desenvolvimento de um imaginário relativo à ambiência da época e do lugar, que teve amplo espaço no cinema americano como gênero do faroeste. Os mais antigos vão conhecer melhor. Sobre esse gênero de narrativa, é correto dizer que o que esse filme de faroeste ele trazia? É ambientado nas regiões frias ao norte dos Estados Unidos com a presença de neve nos cenários? Não. Retrata um clima amistoso, legalzinho entre índio e colono? Não. Retrata grandes construções prediais e a figura do executivo vestido de terno e gravata? Não, isso é bem mais tarde que vai acontecer. É povoado de estereótipos, de modelos, como um lugar desértico, xerife, cowboy, a linha férrea, os bandidos e os índios. Aí tá certo, né? A alternativa E retrata a miséria dos negros ex-escravos do sul? Não. Nós ficamos aí com esse estereótipo, né? Deserto, xerife, linha férrea, bandido e assim por diante, que é típico esse gênero de cinema que é chamado de faroeste. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você, né? Então o que nós encontramos? Antes de tudo, sempre você trate de dar uma olhadinha lá nas suas questõezinhas que aparecem na prova. Que elas, na prova não, na apostila, no nosso livro, que sempre ela te ajuda. E esqueci de falar isso para você. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.